Jacó partiu de Berseba, verso 10. Todo mundo já abriu? Gênesis 28. Por que Jacó partiu de Berseba para Arã? Porque o irmão dele queria matá-lo, por causa das trapaças que ele tinha feito, né? Então Jacó saiu fugindo da sua terra. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Arã. Quando chegou a um certo lugar, ali passou a noite. Versículo 10, né? Versículo 10, agora é 11. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras do lugar e fez dela o seu travesseiro. E se deitou ali mesmo para dormir. Então a situação de Jacó aqui era uma situação de extremo desamparo. Ele não tinha nem sequer uma mochila, uma tanga, nada para forrar a cabeça. Estava simplesmente desolado, fugindo, sem nada. Mas aí ele tem um sonho, e Deus fala com ele. Irmão, Deus fala com você no desamparo. Deus fala com você na crise. Deus fala com você na angústia, no desespero. Deus fez uma promessa a Jacó. Aí o verso 20, capítulo 28, verso 20, diz que Jacó fez também um voto dizendo, depois que ele teve aquele diálogo com Deus em sonho, Jacó se acorda e faz um voto. O que Jacó tinha para oferecer a Deus? Nada. Só Ele tinha uma coisa para oferecer a Deus: a sua própria vida. Porque a pessoa que não tem uma tanga velha para forrar a cabeça, só tem um fogo de vida, não é, irmãos? Então aqui está um grande exemplo de mordomia e fidelidade. Quando Jacó fez o voto, ele era o homem mais pobre da terra. E ele fez o que voto ele fez? Jacó fez também um voto. Porque é interessante que Isaac não deu nada a ele, porque senão Esaú ia dizer, você está dividindo os bens antes de morrer. Não, e se ele deu, os históricos, as pesquisas históricas afirmam que ele não saiu de casa sem nada, mas que ele, por desdita ou pouca sorte, isso não está na Bíblia, né? Quem mostra os filmes. Os filmes eles especulam, eles criam, eles modelam, eles inventam, mas também eles pesquisam na história. Então, de sorte que Jacó ficou sem nada. Se ele foi assaltado, se ele foi roubado, ou se ele já tinha gastado tudo, eu não sei. A Bíblia diz que ele, nesse momento ele estava totalmente desprotegido e sem nada. E ele faz um voto. Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que eu tenho ido, e me der pão para comer, ou seja, não tinha mais comida, me der pão para comer e roupa para vestir, então ele estava desprovido de tudo. Se Deus for comigo, me abençoar nessa jornada, me der pão para comer, roupa para vestir, vírgula. Está vendo, irmãos, como ele estava? Nenhum de nós está nessa situação, nenhum. E aí ele continua o voto, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai. Se Deus fizer isso, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que pus como coluna será a casa de Deus. E de tudo que me concederes, certamente te darei o dízimo. A gente sabe que a bênção de Deus percorre de Abraão, Isaac a Jacó. Mas Jacó aqui não estava com bênção nenhuma. Bênção nenhuma. Só a maldição de ter sido trapaceiro, enganador e mentiroso. Ele agora estava pagando o preço. Só que mesmo quando a gente está no fundo do poço, Deus nos ouve. Amém. E Deus ouviu Jacó e Deus ouve você e Deus me ouve a mim também. Então vamos concluir esse raciocínio de mordomia.
no capítulo 30, verso 43. Porque entre o capítulo 28, irmãos, e o capítulo 30, o final do capítulo 30, vocês sabem como foi que Jacó conseguiu bens, riqueza. Quem deu os bens e a riqueza a Jacó? Foi o sogro? O sogro, pelo contrário, o sogro tirou dele, tomou dele, enganou ele também. Quem deu a riqueza a Jacó foi Deus. Primeiro ele foi enganado, trabalhou 7 anos pela moça e depois o pai da moça deu a outra moça. Aí ele teve que trabalhar mais 7 anos pela moça que ele amava. Já sofreu 14 anos trabalhando para aquele homem, que era seu tio, para poder se casar com a moça que ele amava. E aí ele continuou trabalhando ali por muito tempo, com o sogro. E um dia ele disse, vamos acertar as coisas aqui, porque eu não posso ficar toda a vida trabalhando com o Senhor, eu preciso cuidar da minha vida. E Labão disse assim, diz quanto é o teu salário que tu queres. Aí Jacó, todo mundo já conhece a história, estou só resumindo aqui. Jacó disse assim, vamos fazer o seguinte, me dê a parte do rebanho, que for os listrados, os malhados, salpicados do rebanho, que seja o meu salário. Labão concordou, tudo bem. Só que Labão mandou os filhos dele tirar todos os animais que eram salpicados, listrados e malhados e levar para uma distância de 3 dias de viagem. E aí chamou Jacó para Jacó escolher no rebanho os listrados, malhados e salpicados. E aí Jacó, quando chegou no rebanho, quem cuidava do rebanho era Jacó, Jacó conhecia o rebanho, e aí Jacó percebeu que tinha sido trapaceado de novo. E agora ele não tinha salário. Só que em sonho, veja, irmãos, Deus se comunica com a gente também em sonho. Em sonho, Deus disse a Jacó uma maneira de ele honestamente se tornar rico. Parar de trapacear, parar de se comportar como ele se comportou sempre e confiar em Deus. E aí, Deus deu a Jacó uma senha que aos nossos olhos parece um escândalo, parece algo assim impossível. Só que Jacó obedeceu o que Deus disse. E no sonho, Jacó via que todas as vezes que o macho cobria a fêmea, eram listrados, malhados, salpicados, quando os animais eram os melhores do rebanho. E quando eram aqueles carneiros pequenos, aquelas ovelhinhas mirradas, aí eram as outras cores, marrom, preto, branco. Então, o rebanho de Labão passou a ser os melhores animais, eram os listrados, malhados e salpicados a partir de ali. Mesmo Labão tendo separado todos os animais malhados, listrados e salpicados. Deus deu a Jacó, dentro do rebanho que era preto e branco, todos os animais eram de uma cor só. Deus deu a Jacó o maior rebanho de listrados, malhados e salpicados. Diga amém, irmãos. Amém. Deus opera nas frutas, Deus opera nas vagens, nos grãos, nos animais, nas crias, nos ovos das galinhas, no bolo que você faz no forno da sua casa. Deus opera em detalhes, irmãos. E aí eu quero ler com vocês o verso 43. Capítulo 30, verso 43. Olha o que a Bíblia diz de Jacó, irmãos. E o homem se tornou mais rico. E o mais rico. E ele teve muitos rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. Amém? Amém. Nós estamos no mês de mordomia, estudando mordomia, praticando, aprendendo a praticar a mordomia da fidelidade a Deus. E para tudo isso acontecer na nossa vida, irmãos, nós precisamos exercer a fé de Jacó. Irmão, não espere as coisas ficarem bem para você ser fiel a Deus. Não é quando tudo está bem que a gente é fiel. A gente testa a nossa fé, a gente passa no teste da fidelidade quando as coisas estão difíceis. Deus seja louvado. E agora vamos ver informativo de Adas do Senhor.